E daqui a pouquinho eu vou estar partilhando com vocês sobre o tema que Deus então está colocando no meu coração e no seu coração nessa noite. Vamos à leitura do texto primeiro? E aí, logo em seguida, nós damos continuidade a essa exposição macro desse texto. Êxodo, capítulo 12, do verso 31 até o verso de número 42. Como eu disse, é o momento exato em que o povo está saindo do Egito. E diz assim: naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês, os israelitas, vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramassés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Verso 42 e último diz assim: assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa noite, essa mesma noite, para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao nosso Senhor nesse momento. Santo de Israel, nós queremos mais uma vez colocar diante do Senhor toda essa história, todo esse contexto, e nós queremos pedir que o Senhor continue a nos ministrar ao coração. Usa, Senhor, o tema proposto, usa, Senhor, as lições aqui contidas nele, em nome de Jesus, para que no final nós saibamos que o Senhor nos visitou, que o Senhor esteve presente ministrando ao nosso coração. Tu conheces a vida de cada um, inclusive a minha. Então, Deus, em nome de Jesus, traz a tua resposta aos nossos anseios. Nos dá, Senhor, ouvidos perceptíveis. Nos dá, Senhor Deus, uma mente aguçada. Nos dá uma dependência diante do Senhor, da tua palavra ministrada. Nós pedimos ao Senhor, cuida da gente nesse momento, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. O deserto sempre fez parte da vida do povo de Deus, do povo hebreu, do povo de Israel. O deserto é algo tão forte nas escrituras sagradas que chega até a parecer uma personagem. Tamanha intensidade que ele é apresentado nos escritos do Novo e do Antigo Testamento. Quando eu e você, de forma natural, nós olhamos para a figura geográfica do deserto, nós temos o nosso conceito. Nós ponteamos alguma coisa e podemos dizer tranquilamente o que o deserto, segundo a nossa visão, significa. Nós sabemos e falamos que o deserto é um lugar completamente e extraordinariamente desconfortável.
O deserto é um lugar de recursos privados. Quando a gente olha de forma natural para o deserto, nós percebemos que ele é um lugar imprevisível. Não há como ser medido, não há como mensurar algumas coisas, porque ele é totalmente imprevisível. O deserto é um lugar de ameaças ocultas, e nós sabemos disso. O deserto é um lugar que testa a nossa total resistência física. O deserto é um lugar que pode, em alguns momentos, atingir a estrutura da nossa alma. Tamanha intensidade que ele vem sobre nós. O deserto é um lugar que pode confundir de forma muito rápida a nossa visão. Ele confunde a nossa percepção. Nós olhamos para uma coisa, para uma determinada situação e, na verdade, não sabemos se aquilo é real ou não, porque ele confunde a nossa percepção e a nossa visão. O deserto, na maioria das vezes, em alguns momentos, é local de lágrimas, de dor, de incertezas. O deserto é um lugar não menos importante do que todas as outras coisas que eu acabei de falar, que definitivamente nós não queremos estar. Que definitivamente nós não queremos passar por ele. Agora, essa é a nossa visão. É a visão minha e tua, a visão natural. Mas, quando Deus olha para o deserto, ele deixa de ser apenas um lugar geograficamente descrito nas Escrituras Sagradas. Quando Deus olha para o deserto, ele usa esse lugar para realizar os seus propósitos. É completamente diferente. Nós olhamos com limitação, nós olhamos com pesar, nós olhamos com o pé atrás. Deus olha esse lugar, ele não passa mais a ser tão somente um lugar geográfico, mas ele passa a ser agora também um lugar da realização dos propósitos de Deus. Antes desse texto que lemos, se a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que alguns personagens viveram seus momentos nesse deserto. Exemplo, Abraão, Isaque e Jacó nas suas peregrinações. Antes desse momento do texto que lemos, nós vamos ver que José também, quando é vendido por seus irmãos, ele passa um período nesse deserto. Depois desse momento, se a gente continua lendo a Bíblia, nós vamos ver que o deserto fez parte da vida da maioria dos profetas que Deus levanta. Depois desse momento, desse texto que nós lemos, nós vamos ver também que o deserto fez parte da vida de reis. E o mais conhecido deles foi Davi. Quando ele foge de Saul, porque esse queria matar-lhe. E Davi mais na frente se torna rei. Mas ali estava sendo preparado. Ao chegar no Novo Testamento, nós temos a figura maior, emblemática, que é exemplo para mim e para você, Jesus. Até ele teve que passar por um deserto na sua vida. E aí então, diante dessa realidade de saber e entender que até Jesus passa por um deserto na sua vida, nós também vamos passar, ou estamos passando, ou passaremos por esse deserto. Me deixa aqui olhar então agora para esse texto, para todo esse contexto que eu falei para vocês no início. Toda essa geração, há mais ou menos 400 anos já decorridos aqui, jamais havia experimentado um envolvimento de intimidade com Deus. Eles nunca, dentro desses 430 anos, jamais haviam vivido isso. Não sabiam o que era isso. Estavam completamente alheios a isso. Eles chegam ali com José, se estabelecem, e durante esses 400 anos que se seguem, esse povo não tem nada relacionado a Deus, a não ser aquilo que nós chamamos de a tradição oral. A tradição oral era aquilo que os pais passavam para os seus filhos, nas conversas, no campo, dentro de casa, falando sobre Deus e os feitos que ele havia feito no passado. Esse povo só tinha nesse momento isso, 400 anos, 430 anos, apenas a tradição oral. Agora, dentro dessa tradição oral, esse povo tinha duas certezas. Primeira coisa, Abraão, avô de Jacó, pai de Isaque, havia recebido um chamado específico do Senhor.
quando Deus diz assim: olha, Abraão, sai da tua casa, do meio dos teus parentes, porque eu quero te abençoar. Aí eu não posso fazer nada por você, mas se você sair, eu posso fazer alguma coisa. Essa é a primeira coisa que esse povo sabia de forma literal, segundo a tradição oral. A segunda coisa que eles sabiam por causa dessa tradição oral, desse ensinamento que passava de pai para filho, falando sobre Deus e as suas maravilhas do passado, é que essa nação, ela se tornaria muito grande, e de forma muito específica, Deus havia planejado um local para que eles habitassem. Esse lugar era Canaã. Então eles sabiam disso, que Deus os faria grande, que Deus deu uma promessa a Abraão, e que Deus deu uma terra grandiosa para que esse povo herdasse. Agora, de forma muito específica, qual é o cenário maior que nós vemos aqui nesse texto que lemos? Desde Gênesis capítulo 12, verso 1, até Êxodo, verso 1, capítulo 1, verso 7. Após 620 anos, esse povo se torna uma grande nação. Estavam então preparados para começar a herdar, usufruir, saber viver o que era essa promessa que Deus havia liberado sobre eles. Quando nós olhamos para esse texto todo, nós vamos ver que esse povo estava sendo liberto da escravidão para viver a vida então de promessa que Deus havia estabelecido. Uma terceira coisa que a gente vê de forma muito clara nesse texto todo imenso é que, nesse momento entre a libertação do povo e a terra de Canaã, eles teriam que passar no deserto. Olha aqui o deserto novamente fazendo parte da vida do povo. Só que uma pergunta, nesse momento, se faz necessária. E é a pergunta tema que eu queria partilhar com vocês. E a pergunta é a seguinte: o que esperar de Deus no deserto? Eu não quero falar do deserto, porque eles estavam saindo nesse momento e ainda iriam entrar. Mas eu quero falar de o que eles poderiam esperar quando chegassem lá. Porque na verdade, esse povo havia tido seu primeiro contato com Deus ali. Estavam vivendo essas experiências ali. E com certeza isso estava na mente e no coração desse povo. O que Deus vai fazer conosco nesse deserto? Nos fez uma grande nação. Canaã está logo lá. Nós precisamos ir para lá, mas tem um deserto, tá? Deus fez tudo isso aqui. Como é que Deus vai nos tratar nesse deserto, nessa caminhada, nesse período? Talvez essa fosse a pergunta do povo. E a resposta, de forma muito clara a essa pergunta, é a seguinte: Deus estaria fazendo no deserto aquilo que de forma muito clara e visível Ele fez do capítulo 2 ao capítulo 12, se apresentando ao povo. Deus iria reproduzir isso. Deus iria repetir isso. É como se Deus falasse para esse povo: olha, vocês passaram mais de 400 anos sem me conhecer de fato, sem ter intimidade comigo. Vocês ouviam falar de mim, e agora, dentro desse momento de poder, de libertação, estou me revelando a vocês de algumas maneiras. E é desse jeito que eu vou continuar cuidando de vocês, quando eu os tirar daqui, vocês tiverem que peregrinar no deserto. Então, por isso, o tema dessa noite, que é a pergunta: o que esperar de Deus no deserto? Nós temos aqui 4 respostas simples. Eu queria que você acompanhasse comigo. Primeira coisa, queria que você guardasse no seu coração: no deserto, junto a eles, estaria aquele que, em primeiro lugar, nunca perdeu o controle da situação. Amém? No deserto, quando esse povo fosse peregrinar, quando esse povo entrasse nesse deserto, estaria junto a eles o Deus que nunca perdeu o controle da situação, em momento algum. Em Êxodo capítulo 3, verso 7, vai dizer o seguinte, e aqui eu começo então a usar esses textos dessa macro exposição. Gênesis capítulo 3, verso 7 diz assim: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Olhando para esse contexto, quando Faraó levanta para matar os meninos, Deus diz o seguinte: me separa, Moisés, porque eu estou no controle.
80 anos depois, quando o povo chega no status de nação grandiosa, de nação gigante, Deus, no meio de uma sarça pegando fogo, chama um homem, um libertador, e diz: calma, eu estou no controle. Quando os egípcios exploram e explodem todos os limites de opressão, Deus vê o sofrimento do povo e diz assim: calma, eu estou no controle, eu estou vendo tudo, eu sei de tudo, vai ser no meu tempo, do meu jeito, da minha maneira. Por isso esse povo tinha a primeira certeza, que no deserto, junto a eles, estaria aquele que nunca perdeu o controle de qualquer tipo de situação. Para nós, é muito fácil estarmos limitados ao tempo, envolvidos com o tempo, esperando que as coisas aconteçam do nosso jeito, do nosso tempo. Mas aqui Deus, olhando de fora, diz o seguinte: olha, eu estou vendo tudo, eu sei de tudo, e tudo está no meu controle. Esse povo então, em primeiro lugar, entende que junto a eles, saindo daquele Egito, do lugar de escravidão, peregrinando no deserto, eles teriam aquele que nunca perdeu o controle de qualquer situação que estava diante dos seus olhos e nas suas mãos. Amém? Segunda coisa, guarde no seu coração, no deserto, junto a eles, estaria aquele que, em segundo lugar, tem todo o poder e usaria esse poder para cumprir os seus propósitos. Amém? Olha só que coisa tremenda. Deus não é aquele apenas que nunca perdeu o controle de toda e qualquer situação diante de si, mas era aquele também, ele estava demonstrando isso, nesse pequeno espaço de convivência com esse povo, de manifestação dele para esse povo, de que ele tinha todo o poder, e usaria esse poder para cumprir os seus propósitos. Êxodo capítulo 6, verso 6 diz assim: por isso, Deus dá uma ordem aqui para Moisés dizer aos israelitas: por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Deus está mandando Moisés dizer ao povo o seguinte: calma, fiquem tranquilos, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e vou usar esse poder em favor de vocês, porque vocês fazem parte da minha promessa. Eu prometi isso a Abraão, a Isaac e a Jacó, então fiquem calmos, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu vou usar esse poder para cumprir os meus propósitos. É interessante que quando a gente lê esse contexto todo, Deus chama Moisés de um ato de poder. Moisés está aqui com 80 anos de idade, pastoreando possivelmente as ovelhas do seu sogro, juntamente com as suas. Ele está num monte, que mais tarde seria um lugar de adoração. E ali passeando por aquele monte, olhando as ovelhas, ele vê uma sarça, que era um arbusto muito comum ali naquela localidade, naquela redondeza. Ele vê um arbusto, uma sarça, pegando fogo de forma literal, porém, essa sarça não se consumia. E aquilo chama a atenção. E diz o texto, quando ele está se aproximando da sarça, Deus brada e chama ele pelo nome e diz: olha, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa, porque o Deus Santo está presente. Deus chama Moisés e revela para ele o seu poder. Quando a gente olha para esse momento desse Deus poderoso, Deus não chama Moisés apenas com poder, mas Deus chama Moisés e lhe dá poder e autoridade. Na continuidade desse verso, Deus olha para Moisés e diz assim: o que tu tem nas mãos? Ele diz um cajado, e Deus fala assim: então, lança no chão. Quando Moisés lança, aquele cajado se transforma em uma cobra. Moisés se afasta e Deus fala assim: pega pela cauda. Esse é o meu poder que você vai mostrar diante de Faraó. E Moisés então pega aquele cajado pela cauda, e aquela cobra se transforma novamente num cajado. Ainda não satisfeito, Deus diz o seguinte: coloca a mão no peito, e agora tira. Quando Moisés coloca a mão sãzinha no peito e tira, a mão estava completamente leprosa. Ele fala: coloca de novo aí no peito e tira, e a mão fica boa. Deus dá autoridade e poder a Moisés.
e ainda diz o seguinte: olha, quando você chegar diante de Faraó, com esse cajado, com esse poder de dar doença e tirar a doença, se mesmo assim ele não quiser ouvir você, você vai pegar um pouco de água, lançar na terra, água do Nilo, e ela vai se transformar em sangue. Por isso, em segundo lugar, no deserto, junto a esse povo, junto a eles, estaria aquele que tem todo o poder e usaria esse poder para cumprir os seus propósitos. Amém? Penúltima coisa, terceiro lugar, acompanhe comigo. No deserto, junto a eles, estaria aquele que, em terceiro lugar, até permite dificuldade, porém, pode mudar a situação a qualquer momento. Amém? Vou repetir. No deserto, junto a eles, estaria aquele que até permite a dificuldade, mas pode mudar a situação a qualquer momento. Quando nós olhamos para Êxodo capítulo 8, verso 21 e 22, nós temos a seguinte descrição: se você não deixar o meu povo ir, Moisés dizendo a Faraó, enviarei enxames de mosca para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas, as casas dos egípcios, bem como o chão em que pisam, se encherão de moscas. Mas naquele dia tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de mosca se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nessa terra. Qual é o contexto? Deus já havia castigado essa nação com 3 pragas. Deus havia transformado a água em sangue. Deus havia feito a praga das rãs. Do pó da areia daquele deserto, Moisés levanta e Deus então faz piolhos. E todas essas 3 pragas atingem o povo de Israel também. As águas das casas do povo em Gósen se transformaram em sangue. Em Gósen existiu rãs, existiu sapos, em Gósen existiu piolhos. Mas a partir da 4ª praga, Deus diz assim: acabou, cessa. Por isso, no meio deles, no deserto, estaria aquele que até pode permitir alguma privação, permitir alguma luta, permitir algum desconforto, mas essa luta, esse desconforto, essa privação cessa no momento em que ele decide que tem que cessar. As demais pragas, morte dos animais, úlceras, granizo, gafanhotos, trevas e morte dos primogênitos, não atingiram o povo de Israel. Foram exclusivamente atingindo os egípcios. E Deus, em cada uma delas, deixa claro e diz a Faraó: o meu povo está protegido, o meu povo não passará por isso. Quem vai passar são vocês, amém? Por isso, terceiro lugar e o penúltimo, no deserto junto a eles estaria aquele que até permite a dificuldade, porém pode mudar a situação a qualquer momento. Agora, eu quero fechar essa mensagem simples e objetiva, partilhando com vocês a 4ª lição que a gente aprende desse contexto todo, do capítulo 2 até o capítulo 12, que é o momento que eles estão sendo retirados, saindo do Egito, desse momento de escravidão. No deserto, junto a eles, estaria aquele que, em 4º lugar, sonda o coração e retribui segundo aquilo que encontra. Olha só que coisa séria. Em Êxodo capítulo 3, verso 19 e 20, nós temos a seguinte descrição. Deus falando para Moisés, depois que ele abre o plano todo, ele fala assim: eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Aí quando a gente chega no capítulo 7, verso 13, nós encontramos uma das 16 menções do coração duro desse homem.
Aqui no verso 13 diz assim: contudo, o coração do faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvido a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Essa expressão de faraó com o coração endurecido aparece 16 vezes nesses 12 capítulos. O faraó possuía um coração arrogante, incrédulo, obstinado e insensível. Moisés e o povo, naquele momento, possuía um coração obediente, quebrantado, humilde e dependente do Senhor. Aquele povo sabia que eles teriam um deserto pela frente, até chegar à terra prometida. Mas nesse deserto, junto a eles, estaria aquele que sonda o coração e retribui segundo aquilo que ele encontra. Quando a gente pega esses princípios aqui que eu acabei de citar para vocês, e vocês olham para esse povo nesse período de peregrinação de 40 anos, tudo acontece segundo aqui está. Mas pastor, o que isso tem a ver com a minha vida então? Porque o Senhor citou esses princípios? Qual é a moral desse negócio aqui? O que Deus tem e quer para a nossa vida? Para a minha vida, para a sua vida. Nós também vivemos e passamos os desertos. A nossa vida é difícil, é complicada, é muita luta. E algumas vezes nos encontramos completamente perdidos. E aí nós só temos duas opções claras. Ou você decide enfrentar e entrar em deserto sozinho, ou você decide que Deus esteja junto a você, ao seu lado, com a sua família, cuidando de você nesse período. Então, se você escolhe Deus junto a você, nessa noite, nos desertos da nossa vida, da sua vida, você tem que saber que Ele nunca vai perder o controle das situações. Nunca. Por mais difícil que esteja, por mais complicado que esteja, Deus nunca vai perder o controle dos desertos da tua vida, por mais difícil que esteja. Segunda coisa, Ele tem poder. Ele usa o poder dele para manifestar isso nos desertos da nossa vida. Não estou falando que o deserto acaba rápido ou que tem um limite, não, é Deus quem determina, mas de forma pontual, Ele manifesta o seu poder nesse deserto de vida que a gente vive. Em alguns momentos há um refrigério, em alguns momentos Ele pensa isso e diz: olha, eu estou aqui, o Deus Todo-Poderoso está aqui junto a você. Nos desertos da nossa vida, se Deus estiver conosco de fato, Ele até vai permitir algumas privações, sim. Mas Ele muda a situação no estalar de dedos. Ele pode mudar. Ele muda tudo. E por fim, nesses desertos da nossa vida, Ele sonda e retribui aquilo que está no nosso coração. E aqui vai um conselho muito importante. Deserto não pode ser lugar de blasfemar. Deserto não pode ser lugar de rebeldia. Deserto não pode ser lugar de questionamento, de achar que Deus nos abandonou, não está presente. Deserto, segundo a ótica de Deus, como eu falei no início, ele serve para cumprir os propósitos dele. Aí no final, não se engane, nem eu nem você, no final, tudo é para a honra, louvor e glória do nosso Deus, amém? Sempre vai ser assim. Quando esse povo chega às margens do Jordão e ultrapassa esse Jordão e conquista a terra, no final de tudo, herdando a promessa, recebendo tudo que Deus havia determinado para eles, o louvor e a glória é do Senhor. Porque se Deus fala, Deus cumpre, Deus realiza, Deus faz. Amém? Como é que está aí o deserto da vida? Precisa orar assim como eu? Então feche seus olhos
e vamos colocar diante do Senhor a nossa vida. Vamos colocar diante do Senhor esse momento que a gente dá o nome de deserto. E cada um sabe o seu. Cada um sabe por onde passa e como passa. Mas uma coisa nós não podemos nos esquecer. Deus precisa estar presente conosco nos nossos desertos, amém? Pastor, eu quero Deus na minha vida, nesses momentos de deserto. Ah, eu entendi esse negócio agora. Eu quero isso. Eu sei que eu vou passar privações, mas Deus vai estar presente. Eu sei que Deus vai me medir segundo aquilo que está no meu coração. Eu sei que não há nada que Deus não resolva. Tudo está diante dEle, do poder dEle. Nada está fora do controle dEle. Eu quero isso. Quero que Deus esteja junto comigo no deserto da minha vida. Você quer isso? Fica de pé, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Deserto quem passa por ele.